como cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Sem patrocínio nenhum o Vasco. Porém, para poder tentar algum aumento junto à Pixbet, que eles queriam quase o mesmo valor que o Flamengo, mas não pode comparar hoje em termos... Eles chegaram, botaram na mesa, disse assim, ou me paga igual... O Flamengo cai fora. Quanto é lá? O Flamengo hoje tá 110 milhões, né? Mais uma vez o nosso apoio, abrir as portas do Vasco e prestar solidariedade a todos esses irmãos. Hoje a gente sabe que a grande maioria da nossa torcida está muito feliz com essa parceria, com o maior patrocínio da história do Vasco. A gente está muito feliz. Obrigado, Matt. Obrigado a todo o time da Betfair que fez isso acontecer conosco, que acreditou no projeto. Espero que seja de muito longo prazo. E dizer para vocês que, claro, a maioria está feliz, mas a gente sabe que tem uma pequena minoria incomodada. E para essa pequena minoria a gente pode deixar a certeza aqui que a gente vai trabalhar dia e noite para fazer o Vasco maior e mais forte a cada dia. A gente está aqui para trabalhar e a gente espera acertar mais do que errar. O erro faz parte, ele é reconhecido quando ele acontece e a gente vai para frente, olha para o futuro e trabalha melhor para acertar mais. Então, mais uma vez, muito obrigado, um abraço a todos, espero que vocês aproveitem o evento. Oi, estou muito feliz de estar aqui hoje à noite para lançar esta parceria histórica com o Vasco. Vem com o Vasco, vem com a Betfair. Saudações cruz-maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas ligadinhos, conectados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso Vasco. Meus amigos e minhas amigas, logo de cara, de antemão, papum de bate-pronto, já peço para você dar essa forcinha aqui para o amigo de vocês, se inscreva aqui no nosso canal. É de graça, não vai pagar nada, custo zero, né? Ajuda muito o crescimento aqui do nosso canal, que eu já falei. Com o Papai do Céu e com cada um de vocês juntos, né? Chegaremos lá. Show, galera? Dito isso, você que está chegando agora aqui no nosso vídeo, deixa o seu like ou seu dislike também para ajudar o YouTube a recomendar o nosso conteúdo para mais vascaínos, mais pessoas interessadas nas notícias do nosso clube. Já de antemão também, logo de cara, vou estar deixando durante essa semana, né, o QR Code aqui para ajudar as vítimas lá no Rio Grande do Sul, nas enchentes, das fortes chuvas, né? Que ainda está acontecendo lá, muita gente precisando de ajuda, então faça a sua doação, tá, galera? E dito isso, né, isso tudo é o seguinte, domingão, próximo domingo o Vasco vai jogar às 6h30 da tarde, o jogo foi alterado, era para ser 11 da manhã, a CBF entrou em comum acordo com os clubes, né, então a partida foi alterada para 6h30 da tarde, sendo assim, o nosso canal, eu aqui mesmo, Álvaro Silva, vou estar fazendo uma live para vocês no próximo domingo, 3h30 da tarde, tá, gente? Isso mesmo, já acaba sendo aí um pré-jogo, né, dessa partida entre Vasco da Gama e Vitória da Bahia. E também a gente vai falar sobre a SAF 777, né, sobre a pasta de futebol, Pedro Martins, sobre aí o Conselho Deliberativo, vamos falar também sobre as finanças do clube, vamos falar aí sobre várias questões envolvendo o Vasco. Essa possível compra da SAF aí envolvendo a Crefisa, né? E obviamente do jogo, né? Da escalação, dos possíveis jogadores que possam vir jogar, a formação, enfim. A gente vai esmiuçar, a gente vai conversar sobre várias situações aí nessa live, né? Então corre lá, já ativa o sininho para você ficar bem informado no próximo domingo, 3h30 da tarde. Agora, meus amigos, dito isso, vamos começar a falar do nosso Vasco. É o seguinte... Ontem, né, até um amigo meu, mandar um abraço aqui para o nosso querido Marcelo Chimels, ele que é conselheiro lá no Vasco da Gama, me informou ontem que hoje haveria uma reunião, né, antes de sair na Net Vasco, enfim. Surgiu a informação ontem, né, a gente teve a informação que hoje teria uma reunião do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama, uma reunião extraordinária. O que é isso, Álvaro Silva? Gente, uma reunião fora da pauta, fora do cronograma, né, uma reunião convocada ali de emergência, porque o Conselho Deliberativo do Vasco entende que a SAF do Vasco tem que mostrar detalhadamente o balanço financeiro, especificar tudo e explicar, dar um norte, né, para os conselheiros do Vasco, o que está acontecendo com a SAF do clube. Dentro dessa situação, ontem foi enviado um convite ao CEO da SAF do Vasco, Lúcio Barbosa, e a CFO, a Kátia dos Santos, né? Ambos foram convidados.
Porém, todavia, entretanto, nenhum dos dois nem respondeu ao convite se iria a essa reunião do conselho hoje ou não, né? Quão menos para afirmar alguma coisa em relação à situação. O fato é que hoje, né, o próprio Conselho Deliberativo do Vasco da Gama cancelou essa reunião extraordinária que seria hoje, justamente para colocar alguns pingos nos is, tá, gente? Agora, envolvendo toda essa questão, o que acontece é o seguinte: o Associativo também informou hoje que a Vasco SAF está fazendo um evento na noite dessa quinta-feira, o evento aí de, vamos dizer assim, de anúncio, né, da nova patrocinadora master do clube, da Betfair, casa de apostas aqui do Rio de Janeiro. Então, para não ficar esse conflito de datas e coisa e tal, vai ser remarcado essa reunião do Conselho Deliberativo. Então, dessa vez o Lúcio Barbosa e a Kátia dos Santos escaparam. Mas eu quero ver, porque nem resposta para o Conselho eles deram. Eu quero saber o que eles vão falar, já que eles respondem pela 777 Partners. Todos nós sabemos que a 777 está com a corda no pescoço. Todos nós sabemos também que atualmente a saúde financeira da 777 depende da empresa inglesa Leandertal, né? Todo aquele imbróglio que a gente já falou aqui extra-campo, a gente vai falar disso aí depois, né? Enfim, vamos aguardar. Agora, já pegando o gancho, já que eu falei de patrocínio master, né, gente, é o seguinte: o Vasco, como vocês já sabem, está fechado aí com a Betfair, né? Até o Vasco tem aí firmado um contrato, né, com a Betfair para ela ser a patrocinadora master do nosso clube, o maior patrocínio master registrado na história do Vasco da Gama. E aí, hoje veio uma informação a público bastante interessante e curiosa para o torcedor do Vasco. Se isso procede ou não, a gente vai ter que aguardar e apurar nos próximos dias. Mas de primeiro momento, né, o jornal Goal, né, o site Goal, que fala das situações esportivas aqui no Brasil, segundo o Goal, está afirmando, gente, no primeiro momento, o contrato de patrocínio master do Vasco da Gama para com a Betfair seria de 70 milhões de reais ano, tá, gente? Isso mesmo, seria de 70 milhões de reais por ano. Só que seriam aí 47 milhões garantidos, fixo, tá? Então hoje é certo do Vasco pegar aí 47 milhões anual garantido da Betfair. Então já melhorou, né? Já dobrou o valor que a PixBet estava pagando. Mais que dobrou, na verdade, né? Só que, Álvaro, e como que vai chegar nos 70 milhões? Então, segundo o Gol está informando, né? Esses outros 23 milhões de reais por ano seriam por metas alcançadas em contrato. Tá? Então, nesse primeiro momento, o contrato com a Betfair está sendo mais benéfico para o Vasco do que o contrato com a Estrela Bet, que era de 45 milhões, poderia chegar até 55 se o Vasco batesse as metas. Então, nesse momento, o Vasco vai pegar 47, 2 milhões a mais e pode chegar a 70, né? 23 milhões de reais a mais aí, 25 milhões de reais a mais no caso, do que a Estrela Bet no primeiro momento teria oferecido para o Vasco. Só que é o seguinte, o Vasco vai ter que cumprir metas esportivas. Álvaro Silva, que metas são essas? Gente, dentro das competições que o Vasco disputa. Por exemplo, no Carioca, não foi estipulado pra gente exatamente se o Vasco teria que ser campeão carioca, ou ser semifinalista, ou chegar na final. Fato é que a reportagem do Gol, né, divulgou no dia de hoje, é que o Vasco teria que se sair bem. A gente não sabe o que é se sair bem no Campeonato Carioca. A mesma situação na Copa do Brasil. A gente não sabe o que seria sair bem para a Betfair na Copa do Brasil. E no Brasileirão, segundo o Gol está informando, estou deixando bem claro para depois ninguém falar que eu sou mentiroso. Segundo o Gol está informando, o Vasco teria que chegar na Libertadores. Então vamos à lógica, né? Se no Brasileirão o Vasco teria que chegar na Libertadores, acredito eu, uma opinião minha, eu acho que no Carioca deve ser obrigação contratual pelo menos chegar nas semifinais, né? E deve ser obrigação contratual, de repentemente, chegar pelo menos nas oitavas da Copa do Brasil. Acredito eu, e conforme for passando, deve ir aumentando até atingir ali os 70 milhões. Não sei, vamos aguardar, né? Mas fato é uma coisa, né, gente? Tem muita gente já falando isso e é verdade. Fato é que com o atual elenco que nós temos, tá muito difícil, para não dizer impossível, né? Tá muito difícil a gente chegar nessas 70 milhas aí, viu? Carioca já passou, chegamos nas semifinais, vergonha, tá, ok, já foi. Copa do Brasil, estamos vivos até a página 2, vamos saber agora no próximo dia 21 contra o Fortaleza. E o Brasileirão, né, é aquele Deus nos acuda de todo ano para não brigar, para não cair, como já estamos brigando novamente, né? Então, com esse elenco atual,
Tá? Não venham aí, ô bonitinhos do YouTube, vocês sabem quem eu tô falando, a galerinha da lacração, não venham aí falar que é 70 milhões pro torcedor não, tá? Pra enganar o torcedor não, viu? Falem a verdade, tá? Falem a verdade, porque se falar que é 70 milhões é mentira, tá? Ainda que a gente tivesse um baita elenco, ainda não seria garantido os 70 milhões. Então, como a gente não tem esse elenco, fica mais difícil ainda de garantir esse dinheiro. Outra coisa, sem investimento não se ganha, tá vendo 777? Se tivesse gastado direito, se tivesse contratado jogadores que o Vasco precisa antes, o Vasco poderia estar bem melhor aí, de repentemente até o contrato poderia ser ainda melhor. Não estou dizendo que é ruim, mas poderia ser melhor do que já é, tá? Então por isso que fica a dica aí, porque tem que ser feito investimento no futebol. Se não investir, não ganha. E é como tudo na vida. Você quer aprender, você tem que estudar. Você quer ganhar, você tem que trabalhar. Você quer abrir seu negócio próprio, você tem que juntar um dinheirinho ali, tem que correr atrás. Enfim, senão a gente não conquista nada. E no futebol não é diferente, ainda mais se tratando de valores estratosféricos, valores milionários, para não dizer na verdade bilionários aí no caso de alguns clubes. Enfim, gente, agora antes da gente mudar de assunto, eu quero deixar para vocês aqui um registro muito importante da situação envolvendo o Lúcio Barbosa. Tá? Por que eu estou falando isso? Tá chegando a janela de transferências, o Vasco hoje tem um novo diretor de futebol que é o Pedro Martins, né? O Vasco tá buscando no mercado um treinador, a gente vai falar bastante desse assunto daqui a pouco. Peço para você se segurar aí no sofá, perto dos cintos. A gente vai falar desse assunto também. Só que antes, eu vou falar do Ramon Dias também. Só que antes de eu falar dessas outras coisas todas, Crefisa, né, futsal, basquete, antes da gente falar disso tudo, eu quero colocar para você, torcedor e torcedora do Vasco, um vídeo, um trecho. Vocês lembram daquele dia na semana passada, retrasada, que a Força Jovem, a Mancha Negra, alguns torcedores organizados foram até o CT Moacir Barbosa para fazer duras cobranças aos atletas, aos profissionais, sobretudo ao Lúcio Barbosa, né? Enfim, a 777, os jogadores, não é verdade? Vocês lembram disso, né? Ok. Eu separei um trecho aqui de 3 minutos para mostrar para você, torcedor e torcedora do Vasco. Eu coloquei uma legenda para não ter fofoquinha depois, tá? Tá com dúvida? Aumenta o volume no último se tiver como. Não fiquem com medo, não tem palavrão nesse vídeo, tá? Fiquem tranquilos. Só que é o seguinte, o Lúcio Barbosa prometeu para as torcidas organizadas no CT Moacir Barbosa aqui no Rio, tá? Prometeu que vai contratar jogadores para chegar e ser titular. O Lúcio Barbosa ainda falou o seguinte, nós precisamos não é só de 11 jogadores titulares, precisamos é de 18 titulares. Então, para não ficar só no que eu estou falando, acompanhe esse vídeo, prestem bem atenção no trecho que o Lúcio Barbosa tem a fala e a gente já volta para dar continuidade ao nosso conteúdo. E daqui para frente, de novo, né, o planejamento ele não foi seguido à risca, infelizmente, com o Alexandre. E a gente vai fazer o planejamento ser seguido à risca agora com o Pedro. Vamos seguir, vamos contratar quem tem que contratar. Contratar para ser titular, para brigar aqui com os nossos titulares. E a grande diferença no Campeonato Brasileiro, que o calendário é ruim comparado com a Europa, é exatamente aquilo, você não tem só 11 titulares. A gente tem que ter 18 titulares. É isso que a gente quer. É o que a gente pede. Tipo assim, a gente tá 3 anos. Um ano e meio. Mas tipo assim, vai fazer, tipo assim, poluir lá atrás, tipo assim, o planejamento. O planejamento a gente está vendo que não está dando certo. Então a gente até entende. Quando não dá certo alguma coisa para a torcida, a gente tem que mudar. Então, mano, essa aposta de base, pô, jogador caríssimo. Porra, irmão. Ou é só a gente que tá vendo, a gente é burro. Não, o resultado tá mostrando que a gente tá certo e alguma coisa aí que todo respeito tá errado. Então, mano, ou muda, porra, a gente vai acabar com essa porra, mano. Entendeu? É isso que eu tô falando. Simples. Cara, é isso que a gente tá falando. E a gente quer ouvir também, porque você já viu pra cá, você já deve ter um planejamento. Irmão, me traga aposta a mais, irmão. Por favor. Mais. Jogador lá da não sei o que, porra, lá em Portugal foi bom pra caralho, meu irmão. É aqui, Brasil. Aqui o futebol é outra parada. Então traga quem vai resolver o problema. Pô, Felipe Anderson aí, cara, trazer essa porra. Irmão, traga quem vai resolver esse problema. Parceiro. Se for apostar, parceiro, papo reto, deixa longe do Vasco. Uma parada que eu falei no ano passado, até falei com o Léo. Pô, mas é só a 4ª rodada ainda, muita coisa vai acontecer. Mas deixa avisar desde agora. Custe o que custar, o Vasco não vai cair, irmão. A gente não vai passar esse sufoco de novo. A gente nunca consegue fazer uma festa, a gente não consegue, porra, nada. A gente quer receber você, irmão, dar um abraço pra tá ganhando. Entendeu? Mas, Então, pô, vem aqui pra me dispor. Esse é um ponto importante que você falou, que é o que a gente acabou de conversar aqui dentro, que a fortaleza tá na união dessa galera aqui. E essa galera tá unida. Mano, quem não tá satisfeito, mano, dá a vaga.
sai, parceiro. O que não pode acontecer o que tá acontecendo aí, mano. A gente sabe que a maioria dos jogadores aí não é. Nada contra não, são profissionais. Mas tu é Vasco, irmão. Deixa o novo diretor se apresentar também. Se apresentar, falar irmão. Tu já chegou, já lá pra frente. Já chegou a hora. Já detonando, né, mano? Detonando pra gente entrar nessa pilha aí, mas a gente não vai entrar porque a gente aqui é um pouco diferente. A gente deixa o cara à vontade de trabalhar e depois a gente cobra como tem que cobrar, entendeu? Mas é bom tu se apresentar também aí. Meu irmão, deve ter algum jogador, a gente espera, tenha, entendeu? Já trabalhou na SAF lá do Ronaldo, aquele gordo do Lúcio lá, entendeu? Porra, é a mesma tendência daqui, entendeu? Mas, porra, irmão, traz jogador de peso, não traz jogador pra compor elenco, não. A gente precisa do Felipe Coutinho, do Alain, mano, qualquer um. Alguém pra resolver, né? Pra resolver, cara, seja titular, mano. Irmão, eu sei que não é tudo caneta, é o Lúcio, mas o Lúcio também tem que se impor, irmão. Não dá mais pra aposta. Se for pra apostar, bota a base. Se for perder de 4, 5, deixa a base. Pelo amor de Deus, duvido que vai fazer uma porra pior do que esses caras estão fazendo. Todo respeito a você, irmão. Porra, 4-0, Criciúma. Perder pro Nova Iguaçu. Porra, tá maluco? A mão lamada assim. 2 jogos no Maracanã com 70 mil no lugar do Nova Iguaçu, porra. E Água Santa? Time da torcida grande da Água Santa. Vê como é que é. O clima. Pegou no Água Santa. Bom, então, como vocês acabaram de ver, né? Já prometeram pra gente que o torcedor do Vasco não iria mais sofrer. Já prometeram pra nós que seria uma nova era. Já prometeram pra nós que o Vasco seria milionário. Já prometeram pra nós que chegariam grandes jogadores. Já prometeram pra nós que o Vasco não ia nunca mais brigar pra não cair. A gente brigou até o segundo tempo da última partida do campeonato ano passado. Prometeram pra nós representatividade. A gente não tem representatividade nenhuma. A gente vê a CBF sambando na cara do Vasco, a arbitragem sambando na cara do Vasco, né, o STJD, enfim, uma série de situações. E agora mais essa promessa, alô, seu Lúcio Barbosa, sem contar a promessa do Josh de montar o Real Madrid das Américas. Não, isso aí sou eu que tô falando, mas o Josh falou que ia botar um timaço do Vasco ali para bater de pau a pau com o Flamengo. Isso não aconteceu até hoje. E se depender da 77, não vai acontecer. Agora, gente, vocês prestaram atenção como que é sério que o Lúcio Barbosa falou? Ah, Álvaro, mas ele falou aquilo no momento de emoção, de cabeça. Eu não quero saber. Não me interessa. Sabe por quê? Porque a gente não está falando, eu particularmente não estou falando aqui com um monte de criança de 3 anos, de 2 anos, de 1 ano, de 4 anos, criancinha de primária. Gugu, Gagá, é o Bu, é a Pepeta, não sei o que. Não estamos falando com criança. Criança que você engambela, criança quer aquele brinquedo de R$500, você engambela a criança, fala que vai comprar, no dia seguinte você compra um de 30 e está resolvido. Vamos dizer assim, porque a criança não entende, esquece rápido das coisas. Agora, adulto, nós seres humanos aqui já de caráter formado, então, Lúcio Barbosa, não venha enganar o torcedor novamente, porque você falou em alto e bom tom. Os caras falaram para você, deixaram bem claro. Vocês prestaram atenção, né, torcedor? Os caras deixaram bem claro, não me vem com esse negócio de aposta. Se for para apostar, para gastar valor estratosférico, rio de dinheiro, deixa a molecada da base. Se for para tomar de 4-5-0, pede de 4-5-0 com a molecada da base. Pelo menos eles são Vasco, pelo menos eles são do clube, pelo menos não tá gastando dinheiro, a humilhação é menor. E é verdade, eu concordo. E aí, ainda falaram, traga jogador para resolver, para chegar, para ser titular, Coutinho, Alain, qualquer um. Essa foi a fala do Fabinho, presidente da Força Jovem. Não estou fazendo juízo de valor para torcida nenhuma. Estou falando o que foi falado. E aí o Lúcio Barbosa falou, a gente vai fazer, a gente vai cumprir o planejamento que não foi cumprido com o Alexandre. Ainda botou no Matos ainda, botou a culpa no Alexandre Matos. Não é? Pois bem, aí hoje o Pedro Martins foi lá no CT para dar aquela lacrada, né, de gravatadinho, de bonzão, para bater no peito. Olha, eu sou o chefe de vocês. Ninguém é maior do que o Vasco da Gama, né? Surgiu a notícia hoje, né? Alô, turma, logo cedo, né? Que o Pedro Martins foi lá no CT Moacir Barbosa e falou com todo mundo, falou as diretrizes, as regrinhas. Resumindo, o Pedro Martins falou a regra do jogo. Ó, se fizerem isso e isso tá fora, se fizerem isso e isso tá ok, não vou permitir isso e pra lá. Ou seja, pau mandado da 777, isso todo mundo já sabe. Ele, Lúcio Barbosa, enfim. Ainda mete a frasezinha, ninguém aqui é maior que o Vasco da Gama. É verdade, Pedro Martins, inclusive você. Espero que você esteja tão consciente da frase que você tá falando, que inclusive você, ou até mesmo o seu chefezinho Lúcio Barbosa, ninguém é maior do que o Clube de Regatas Vasco da Gama. Ninguém. Ninguém. Aí o Pedro Martins vem falar isso hoje, mas ele estava do lado do Lúcio Barbosa quando o Lúcio Barbosa prometeu para o torcedor 18, torcedor do Vasco, 18 jogadores titulares. Se hoje a gente não tem nem 11, faltam 3 ou 4 na equipe titular,
Então significa que a 777 está com planejamento para contratar 11 jogadores, mais um time titular. Então a 777 vai contratar, senhor Lúcio Barbosa, mais um time titular, porque o Lúcio Barbosa falou 11 titulares mais 8, ou seja, falou 18 jogadores. Então, na verdade, são 11 titulares mais 7 reservas. Desculpa, né? A conta errada aqui. 11 mais 7. Só que a gente não tem nem os 11 titulares hoje, faltam 3. Pelo menos. Então você põe 3 mais 7. Então quer dizer, Lúcio Barbosa, que a 777 vai trazer 10 jogadores na janela de meio de ano? Vai trazer um volante do nível do Cuejá, do nível do Alan para resolver a meiuca? Vai trazer outro cara do nível do Dimitri Payet para jogar ao lado dele? Vai trazer o Luciano do São Paulo e o Luciano Rodrigues lá do Liverpool do Uruguai para fazer trinca de ataque com o Verratti? Vai trazer um zagueiro de renome para colocar de uma vez por todas Medel, essa galera no banco, para nunca mais precisar entrar com esses caras? Vai trazer um lateral direito incontestável para deixar o Paulo Henrique no banco e vender o Puma de uma vez? Não vai. Então vamos ficar ligado, torcedor. Eu já mostrei esse vídeo hoje que é para a gente já começar a cobrar desde agora. A janela está chegando, já estamos já quase no meio de maio. Piscar de olhos a janela está aí. E o torcedor tem a memória curta, porque se o Vasco ganha 3, 4 jogos diretos, chega na janela ali em 10º colocado, qualquer 2 jogadores que chegar no Vasco, a torcida vai achar que tá bacana. Só que aí depois perde 4 jogos seguidos, que nem aconteceu agora, a gente vai para a zona do rebaixamento, aí fechou janela, aí não tem dinheiro, aí como é que faz? Então, olho nessa turma aí. Agora, envolvendo ainda o Lúcio Barbosa, né, o próprio Lúcio Barbosa afirmou para o torcedor organizado lá no CT que o Ramon Dias pediu para sair, que ele não queria mais ficar. E depois que ele viu o valor da multa, né, supostamente, o Ramon Dias teria dado 2 passinhos para trás e falado, não, eu fui demitido. Bom, gente, na moral, na boa, não sou advogado trabalhista, não sou Ramon Dias, não sou Lúcio Barbosa, não estava dentro do vestiário, porque é muito fácil bancar de jornalista e fazer fofoquinha. Ai, porque nós apuramos, nós estávamos lá em São Januário e o que aconteceu no vestiário. Mas peraí, o jornalista não estava dentro do vestiário. Esses lacradores, todinho da mídia, ninguém estava dentro do vestiário, ninguém sabe. Eles sabem que um jogador fala, que o outro fala, que o outro ouviu, que o segurança ouviu, que o outro falou, mas efetivamente ninguém sabe. Tá, então, para começar, já está todo mundo errado falando que a verdade é A e a verdade é B. Ponto. A gente tem que usar assim, ó. Supostamente o Ramon Dias teria pedido demissão. Supostamente o Lúcio Barbosa teria mandado o Ramon Dias embora. É assim, pronto. Agora, se ninguém sabe o que está acontecendo, a culpa não é minha, a culpa não é sua, tá? A culpa é da 777, que é incompetente. Outra pergunta que eu faço para você, torcedor e torcedora do Vasco. Já que estão aí desesperados por causa do Ramon Dias, porque hoje o Alô Turma falou que agora é guerra, né? Falou que o Ramon Dias vai pro pau, vai botar na justiça e não quer nem saber. Então vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, torcedores. Vamos acordar aqui, pelo amor de Deus, torcedor do Vasco. Vocês lembram que eu tô cansado de falar de jogadores que chegam no Vasco por valores estranhos, sempre do mesmo grupinho seleto de empresários, para o Vasco ficar na mão dessa galera, e com valores muito altos? Vocês lembram que eu sempre questiono isso? Para quem será que vai esse dinheiro, né? Agora vamos fazer esse mesmo questionamento. Quem é que quis fazer esse contrato com o Ramon Dias de 2 anos, botando uma multa de mais de 20 milhões de reais? Quem é que quis fazer essa multa com o Ramon Dias? Porque ele chegou no Vasco de graça. O Vasco não pagou para contratar o Ramon Dias. O Vasco não pagou luvas para ter ele. Ele estava sem contrato, ele chegou de graça. Chegou de graça. Ele e a comissão técnica dele, rola a fofoquinha hoje em dia, que estava na casa de 2 milhões de reais por mês. Ou seja, 24 mais o 13º, 26 milhões de reais por ano. Ele e a comissão técnica dele. Aí como é que eles me botam uma multa rescisória de mais de 20 milhões de reais? Quem fez esse contrato de 2 anos? Quem botou esse valor de multa? Quem são os interessados nesse suposto valor de multa? Quem é o empresário do Ramon Dias? O empresário do Ramon Dias é amigo de qual diretor do Vasco? Qual outro jogador desse empresário que está no Vasco? Tudo isso a gente tem que saber. Ah, Álvaro, mas foi o Ramon Dias que pediu demissão. Então tá bom, peraí. Então já que ele pediu demissão, o que ele foi fazer na sala de coletiva de imprensa? Falar como um profissional do Vasco, já que ele já não era mais o profissional. O Álvaro Silva, mas às vezes ele pode ter, às vezes ele quis ir lá na coletiva para se despedir do torcedor. Se fosse isso, torcedor, ele teria chegado lá e teria falado, olha, não sou mais treinador do clube, tô deixando o clube hoje, vim me despedir de vocês e dos atletas e coisa e tal, aquele discurso que todo mundo faz quando tá indo embora. Só que ele não foi lá, ele foi lá para falar do jogo normal, e aí do nada, durante a coletiva, ele deu uma de que não sabia de nada, que ficou sabendo pelo Twitter, ele e o Emiliano. Então o Vasco tá uma bagunça. É um Vasco que divide o torcedor. Aí tem torcedor que acredita em um lado e acredita em outro. No final das contas é torcedor do Vasco discutindo com o torcedor do Vasco, xingando o próprio companheiro que torce pro mesmo time na rede social.
Tá tudo errado, galera. Então vamos prestar atenção nisso aí. Só a pergunta que eu quero que vocês prestem atenção. Quem vai se beneficiar com esses valores aí da multa rescisória do Ramon Dias, que agora o Alô Turma tá criando até uma briga na justiça? Só pensem nessa situação aí. Gente, agora mudando de assunto, é o seguinte. Antes de enrolar isso aí, o Ramon Dias, só um recado pra você, Ramon Dias. Se você gosta do Vasco e da torcida do Vasco, nem você falou, e dos jogadores que aqui estão, pega o seu boné e vai embora, cara. Pega o seu boné e vai embora, sabe? Você não precisa disso, você já tem a vida resolvida. Pega o seu bonezinho e vai na fé. Agora sim, mudando de assunto, meus amigos e minhas amigas, vamos falar da questão envolvendo o treinador. Outra novela, né? Uma outra situação também que não se resolve. Vem se arrastando aqui no Vasco, também não adianta também sair correndo, mas por outro lado não temos tempo para perder, né? Então, como já diria o falecido Cazuza, né? O tempo não para. Gente, envolvendo o Pesolano. No primeiro momento a informação que a gente tem é que ele queria aceitar o convite do Vasco, ele queria ir, sim, vir treinar o nosso Cruz Maltino, porém, todavia, entretanto, o calendário lá na Espanha, que ainda não acabou, ainda está no final, e ele tem contrato e a multa rescisória dele é alta. E ainda tem a questão da cláusula de renovação automática, e ele ainda teria o interesse de ficar mais um ano na Europa. Pesolano também tem sondagens da Champions, da Premiership, da segunda divisão lá da Inglaterra, que é top também, né? Não é a primeira, mas a segunda da Inglaterra é top. Tem proposta de clube de lá também, ele queria até vir trabalhar no Vasco, a 777 também não pensou duas vezes, porque o salário dele, bem menor do que da comissão técnica do Ramon Dias, mas pelo que a gente está percebendo, o calendário vai inviabilizar essa situação. Por uma questão aí de temporadas, né, por uma questão de multa rescisória, e o Vasco não pode esperar 40 dias, 2 meses ainda para anunciar um treinador, até mesmo pela questão do Vasco poder ir na janela, né? E ao mercado. Se o Vasco já tem um treinador, ele faz um mapeamento dos jogadores que ele tem, ele começa a observar esses jogadores no dia a dia, começa a analisar junto com o scout e a direção, né? Agora é o Pedro Martins, o diretor de futebol, para começar a se ventilar, a buscar alguns nomes para quando efetivamente abrir a janela, já está com tudo meio que engatilhado ali, já começar as negociações para contratar. Então por isso que é importante chegar o treinador agora. Eu tô vendo gente fazer lacração, que o treinador pode chegar só daqui a 2 meses. Então tá beleza. Aí o treinador chega depois que a janela fechou, aí jogam meia dúzia de jogador no peito do treinador, que às vezes não é ninguém que o cara quer, e aí já começa tudo errado, entendeu? Então tem que ter planejamento, galera, tem que ter planejamento. O Pepa foi só um nome ventilado, não houve proposta, não houve nada, ficou por isso mesmo. O Quinteiro, que eu falei para vocês ontem, nada em oficial ainda da parte do Vasco. A questão envolvendo aí o Alonso, né, que treinou lá, que estava lá no Sevilha. Foi só uma ventilada também, morreu o assunto, parece uma cavada mesmo daquelas, né? Hoje surgiu o nome do Alex, né, ex-jogador de futebol, né? É isso mesmo, Alexandre. O Alex, aquele comentarista, não, Alex Careca, né, que a galera fala, ex-jogador de futebol. Parece que o Vasco teria apenas especulado, tipo assim, aí Alex, se você fosse trabalhar de treinador, quanto seria, como é que não sei o que, só algo assim, mas nada em concreto, proposta, nada. O Vasco só sondou uma possibilidade remota e vai saber se é verdade. Isso aí é o que estão jogando na mídia. Eu acho que é para não dizer que não falaram nada de treinador no dia de hoje, não sei. E tem aí a situação mais quente, mais provável até o momento, que é o treinador português Álvaro Pacheco, meu xará inclusive, né? Porque o Álvaro Pacheco está treinando o Vitória de Guimarães lá no Campeonato Português. O Vitória de Guimarães, se eu não me engano, acho que é o 6º colocado, 5º ou 6º colocado na Liga de Portugal. Atualmente faltam 2 rodadas para terminar o Campeonato Português. O que acontece é o seguinte: se o Vitória de Guimarães vencer as próximas 2 rodadas e as 2 equipes que estão acima dele na tabela, como vocês já acompanham na tela, não pontuarem, ele pode se classificar ali para Champions, enfim, aquela situação ali de classificação. Então, já nesse próximo fim de semana, a gente pode ter um desfecho em relação ao Álvaro Pacheco. Caso, de repentemente, o Vitória ganhe, mas um dos 2 times que está acima da tabela também ganhe, né? Ou de repente os 2 que estão acima ganhem, ou o Vitória empata, enfim, alguma combinação de resultado assim, já nos próximos dias, a gente já pode ter uma definição do Álvaro Pacheco. Ele que já sinalizou que não deve ficar lá no clube português, deve estar mesmo de malas prontas, e até o momento, né, o lugar mais indicado, mais ventilado, que o Álvaro Pacheco pode vir a trabalhar ao deixar o Vitória de Guimarães de Portugal, seria o nosso Vasco da Gama. Então vamos aguardar, vamos esperar para a gente ver aí
qual será o desfecho dessa situação envolvendo, né, esse suposto novo treinador no nosso, aqui no meu, no seu, no nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Galera, agora mudando de assunto, vamos falar um pouquinho da questão lá envolvendo as chuvas no Rio Grande do Sul, né? O nosso zagueiro Léo Pelé, o Jair, fizeram doações aí, juntamente até mesmo com o jogador lá, o Léo Ortiz do Urubu, né? Se juntaram, os jogadores de Vasco e Flamengo, parabéns nessa situação muito bacana, se juntaram e arrecadaram mais de 26 milhões, ó, meu Deus, desculpa, toda hora é papo de milhão, 26 mil toneladas, ou seja, arrecadaram 26 mil quilos de alimentos, né, para doar para a galera lá do Rio Grande do Sul. Não só eles, mas tem vários jogadores do Brasil afora aí que tem uma condição financeira maneira, que estão ajudando, e meus parabéns a todo mundo que tem essa condição e está fazendo isso. E você também não fique fora dessa. Vai no QR Code aqui em cima na tela, vai lá e doe aí esse valor para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul. Agora, envolvendo esse assunto, trazendo para o futebol, os clubes da Série A, se não me engano, acho que são 12 ou 13 clubes, pediram para a CBF a paralisação da competição enquanto não se resolve essa calamidade pública, né, que o sul do nosso país vive, uma comoção nacional nesse momento. Mas, por não haver um consenso entre todos os clubes, tem uma situação envolvendo patrocinadores, apoiadores do evento, contrato, cota de televisão, uma série de coisas, a CBF, nesse primeiro momento, decidiu não parar o Campeonato Brasileiro e apenas suspender os jogos das equipes do sul do nosso país durante 20 dias até, para ver se a situação vai dar uma certa abaixada ali, até mesmo no nível da água lá na capital de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, independentemente das outras cidades, né? E também dar uma baixada, vamos dizer assim, na adrenalina, em toda essa situação que está acontecendo, que é uma situação muito caótica. Ainda envolvendo essa situação, hoje, os clubes, né, que nem conseguiram se unir para parar o campeonato, né, já estão pedindo para a CBF aí adiar, cancelar a Copa América, tá? Estão pedindo para cancelar a Copa América. Vocês querem saber a minha opinião em relação a isso? Na minha opinião, já era para ter parado o Campeonato Brasileiro, tá? Era para ter parado o Campeonato Brasileiro, de repentemente jogava a final da Copa do Brasil lá em janeiro do ano que vem, sabe? De repentemente terminar o Brasileirão em janeiro também, ali pro dia 15, 20 de janeiro. Qual seria o problema? Que fim do mundo seria? Na minha, eu não vejo nenhum fim do mundo nisso, tá? Enfim, na minha opinião, já era para ter parado, para todo mundo focar em ajudar quem precisa ser ajudado nesse momento. Mas aí aquele ditado, né? Muita gente pensa assim, não é comigo, é com outro, aí deixa para depois e vai deixando. Infelizmente é assim que acontece. E eu sou a favor de parar. Agora, uma outra situação que eu já não concordo é parar por conta da Copa América, gente. Sinceramente, para mim não faz sentido parar por conta da Copa América, porque tem nada a ver a Copa América com o que está acontecendo lá no Sul. A Copa América não vai ser agora, em maio, tá? Não vai ser agora, não vai começar agora. Sabe, eu acho sem necessidade, né, essa situação já de parar a Copa América por conta aí do Rio Grande do Sul. Até mesmo porque, né, eu nem sei como é que tá a agenda de jogos, mas se iria ter algum jogo lá, é só remanejar para outro estádio. Olha o tamanho daqui da América do Sul pra gente colocar jogos aí, entendeu? Então, sinceramente, eu acho que não faz sentido, mas vamos aguardar aí todo esse imbróglio, toda essa situação. Gente, agora, ainda falando Copa América, né, o Puma Rodrigues tá na lista de pré-convocados da seleção do Uruguai, tá? Ele não vem bem no Vasco, não é titular, também não é titular na seleção do Uruguai, mas está na lista de pré-convocados, viu? Então é aquela história, né? Ruim com Puma, com Medel, com essa galera, e pior sem, né? Porque aí a gente vai ficar sem peças de reposição. Agora, entrando em outro assunto, falando um pouco da situação envolvendo o Maracanã, né? Como vocês já sabem, a duplinha Flamengo e Fluminense se sagrou vencedora da licitação, infelizmente, por mais 20 anos, por uma bagatela de diferença de 60 mil reais, né? A 777 fez a palhaçada de colocar lá a proposta, ainda botou 777 reais no final, aquela palhaçada. Aí a duplinha Patati foi lá e botou quase 60 mil reais a mais, e foi o que resolveu a parada para eles ali, né? Fato é que surgiu uma informação no dia de hoje, tá? Que na proposta do Vasco e da W Torre estavam as seguintes sugestões: 75 partidas por ano até o 5º ano de contrato, tá? Com 2 grandes shows por ano sendo realizados no Maracanã, e no caso o consórcio pagaria R$1 milhão por show para estar utilizando. Depois desses 5 anos seriam 40 jogos por ano, tá? Isso mesmo, 40 jogos por ano após esse tempo que eu te falei, e a questão também do name rights, tá? Isso mesmo, o Vasco e a W Torre
Torre planejavam em vender o Nemir Whites por 10 milhões de reais por ano, né? Então, ou seja, eu achei bacana isso aí, porque se for, já que são 20 anos, né, o Vasco e a W Torre poderiam arrecadar 200 milhões de reais só com o Nemir Whites por 20 anos do Maracanã, né? Muito bacana. E esse dinheiro não seria repassado para o clube, tá? Para o Vasco e coisa e tal. Se eu não me engano, acho que um percentual sim, mas o grosso iria para o governo. Olha para você ver que interessante. Estão fazendo de um jeito que não está favorecendo o poder público para favorecer os dois clubes de futebol do Rio de Janeiro. É interessante isso, né? Bem interessante. E aí depois desse prazo que eu falei para vocês, né, seriam aí, depois dos 4, 5 anos, né, seriam 10 shows por ano, né? E aí pagando até mesmo 1 milhão ali por cada evento, fora os jogos de futebol, enfim. Gente, tem muita gente entrando numa seara falando bobagem, outros não, enfim. Só tem uma coisa para falar para vocês, isso aí sempre foi um jogo de cartas marcadas, mesmo que o Vasco oferecesse que o dobro para o Urubu iria levar essa licitação, tá? Essa é a minha opinião. Agora mudando de assunto, gente, falando da partida entre Vasco da Gama e Vitória, nosso elenco segue se preparando, segue treinando no CT Moacir Barbosa para enfrentar o Vitória no próximo domingo. Quem está fora dessa partida confirmada é o volante Hugo Moura, que cumpre suspensão automática, ele que foi expulso na última partida contra o Atlético Paranaense, jogando lá na Liga Arena. Quem deve voltar à equipe titular é o zagueiro João Vitor, que entrou no decorrer da partida e entrou bem. Deve estar recuperando a sua titularidade na equipe, tá? Até o momento que a gente está falando aqui, quem também pode jogar titular é o Guerre Medel, pela saída do Hugo Moura da equipe titular por suspensão. Guerre Medel não, perdão, é Zé Gabriel, tá? Perdão. Quem pode jogar no lugar do Hugo Moura é o Zé Gabriel, tá? Perdão, desculpa aí, gente. Payet vem treinando muito bem durante toda a semana, ele deve entrar inclusive entre os titulares, tá? Ele não deve começar no banco, deve começar entre os titulares. E uma outra situação, poucos ingressos estão sendo vendidos, até ontem só um pouco mais de 5 mil ingressos. Querem saber minha opinião em relação a isso? Eu sou a favor, ingresso zero, sócio zero, para de comprar camisa, para dar um gelo nessa 777, sabe? Para dar um gelo na 777, eu sou a favor. Por outro lado, né? Por outro lado, sem torcida em São Januário, o Vitória pode colocar as manguinhas de fora. Então a gente fica aí, né, num mato sem cachorro, como já diria um amigo meu, né? A gente fica entre a cruz e a espada. Protesto contra a 777 e o time que não tá jogando e não vamos para as arquibancadas, ou vamos lotar São Januário para passar raiva de novo. Aí a gente pensa, mas se a gente não lotar e o Vitória se sentir em casa, então fica nesse impasse. Então fica para vocês a informação aí, fica o registro. Outra informação é que o nosso Vasco desde 2010 não vence o Vitória jogando aqui no Rio, jogando na Colina Histórica. Já são 14 anos, já está indo para 14 anos que o nosso Vasco da Gama não vence o Vitória em solo carioca. Agora mudando de assunto, é o seguinte, né? O nosso R10 Score Vasco da Gama, e é o seguinte, o primeiro jogo que foi aqui no Rio de Janeiro, o nosso R10 Score Vasco da Gama venceu pelo placar de 84-78, depois o nosso Vasco viajou para São Paulo, enfrentou o Bauru lá no Panela de Pressão, nós perdemos pelo placar de 80-66, tivemos também a partida no dia de hoje, né? No ginásio Panela de Pressão, no terceiro jogo da série dos playoffs do basquetebol aqui do Novo Basquete Brasil, o nosso R10 Score Vasco da Gama infelizmente acabou perdendo, né, gente? Infelizmente o Vasco fez menos de 60 pontos no dia de hoje, perdemos mais uma, ou seja, perdemos os 2 jogos fora de casa e ganhamos um jogo dentro de casa. Vamos tentar equiparar, trazer essa decisão agora para a próxima partida que vai encerrar essa série aqui no ginásio de São Januário. E teremos, né, o próximo jogo da série, encerrando essa série para a gente saber quem vai avançar para as semifinais do Novo Basquete Brasil. Galera, agora mudando de assunto, falando um pouco do nosso futsal, né? Foi divulgado aí no dia de ontem pelo nosso clube de regatas Vasco da Gama, o Vasco Associativo, que a CBFS, né, a Confederação Brasileira de Futebol de Salão, ou seja, de futsal, já divulgou a primeira rodada do Brasileirão 2024, tá? E o Vasco vai estrear no próximo dia 16 de maio, isso mesmo, semana que vem, quinta-feira, às 7 horas da noite, lá em Teresópolis, tá, gente? Isso mesmo, no ginásio Pedro Jarrara, lá em Teresópolis, então, Vasco da Gama e Fortaleza pela primeira rodada. A transmissão dessa partida vai ser divulgada ainda nos próximos dias no Instagram, então fique de olho aí, ou no @NSports, ou no @Flow Sports Clube, ou no @Band TV,
ou no Instagram também, lá no @SportTV. Fique de olho algum desses Instagrams nos próximos dias, que será divulgada a transmissão das partidas aí, né, do Campeonato Brasileiro de Futsal, que o nosso Vasco da Gama já tem data marcada, vai enfrentar o Fortaleza na primeira rodada. Agora, mudando de assunto, falando um pouco da questão que está pegando todo torcedor do Vasco de surpresa, o assunto mais quente aí no futebol nacional nas últimas horas, né, envolvendo a possível venda ou possível compra da SAF do Vasco para a Crefisa, né? A Crefisa estaria interessada em comprar um percentual da SAF do nosso gigante da colina. Todos nós sabemos que o senhor José Roberto Lamar, que é o dono da Crefisa, esposo da Leila Pereira, ele já falou ao lado do Pedrinho lá no ano passado que a Crefisa tem um interesse em comprar, em adquirir o Neymar White de São Januário, colocando o nome da Crefisa no nosso novo estádio, colocando um dinheiro forte, né, sendo assim nos cofres do Vasco. E agora, com todo esse imbróglio envolvendo a 777, envolvendo a Leandertal, envolvendo os processos lá do Steve Pasco, até gaguejei, Steve Pasco, né, o Josh Wander, toda a turma ali, a alta cúpula da 77, né, nós tomamos conhecimento anteontem, né, que a A-Cape foi acionada na justiça pela Leandertal, né, uma empresa inglesa, acionou a ACAP. A ACAP atualmente é uma empresa que na prática vem controlando, né, as ações, vem controlando ali as operações do grupo 777, porque a 777 está sem dinheiro, sem fluxo de caixa, né? O próprio Josh Wander já afirmou que na prática quem hoje está mantendo a operação da 777 é a A-Cape, a ACAP. Com essa situação, nós sabemos que amanhã, nas próximas horas, aí, no dia 10 de maio, Josh Wander, né, no caso a 777, junto com Josh e outras pessoas, serão julgados lá na Suprema Corte de Nova York, nos Estados Unidos. São 16 processos tramitando contra a 777, o Josh Wander aí é réu confesso em um desses processos, é acusado em vários outros processos, então a situação não está nada boa para a 777 Partners, tá? E vem ganhando aí realidade, veracidade a cada hora que vem se passando, essa possibilidade, ainda que seja remota, da Crefisa comprar ou parte ou todo o percentual, a gente não sabe ainda, dos direitos econômicos do Vasco da Gama. Muito se fala de 400 milhões, 450 milhões, 300 milhões, aí muito se fala em 30%, outros já falam que vão comprar tudo por 70%. Gente, eu não sei, eu só sei de uma coisa também, não adianta na correria para tirar a 777 nesse desespero maluco, vender o Vasco barato de novo, né? Não sei se vai resolver. Por outro lado, a Crefisa é uma empresa idônea, tem uma reputação a zelar. Todo mundo viu aonde a Crefisa colocou o Palmeiras e aonde o Vasco pode chegar com a Crefisa, né? Tem essa questão também, porque assim, Álvaro, mas o Palmeiras não tem um jogador galáctico, não tem... Tá, ok, a torcida reclama disso até hoje lá. Mas o Palmeiras tem um monte de título, né? Todo ano é Brasileiro, Libertadores, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Recopa. E o Vasco ganha o quê? O Vasco é eliminado em semifinal de Carioca, o Vasco é eliminado por time de muito menor expressão na Copa do Brasil e briga para não cair todo ano na Série A. Então, por outro lado, tem que tomar cuidado para a gente não vender o clube muito barato de novo. Mas por outro lado, se for para uma empresa idônea que esteja com um projeto para colocar o Vasco lá em cima, né, vai ser o voto de confiança que a gente vai ter que dar para o Pedrinho e para a Crefisa. E a Crefisa também sabe que a torcida do Vasco é um barril de pólvora, sabe que o torcedor do Vasco não vai aceitar ser enganado de novo, né? Então eu tenho certeza que as intenções do senhor José Roberto Lamáquia para com o nosso clube devem ser as melhores possíveis, né? Quem deve estar com a pulguinha atrás da orelha com isso, talvez, né? Pode ser o torcedor do Palmeiras, né? Deve estar pensando assim, pô, será que se eles comprarem o Vasco, será que eles vão parar, vão deixar o nosso clube aqui? Bom, eu não sei, isso aí já é uma outra conversa, é um assunto pra gente debater outro dia. Mas eu quero saber a opinião sua aí, torcedor e torcedor, o que vocês acham dessa possível compra da Crefisa, da SAF do nosso Vasco. Então, meus amigos, é isso que eu tinha de notícia, de informação para trazer para vocês. Se a gente tiver mais notícias, a gente brota aqui para deixar vocês bem informados. E tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!